Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Querido discípulo e discípulo desta igreja, você que tem acompanhado a nossa página, que ainda não faz parte, que ainda não nos conheceu como estrutura física, nós queremos recebê-lo. Nós temos um convite especial para você. Venha nos conhecer, nos visite. Você que está em Londrina e região, nós estamos na rua Olívio Pedro Benato, número 100, na cidade de Londrina, especificamente aqui na Zona Norte, o chamado Cincão. Você vai ser muito bem recebido. Nós estamos respeitando todos os protocolos de higienização, respeitando todos os protocolos segundo as orientações dos nossos governantes com relação à pandemia. Então venha nos conhecer. Nós queremos que você seja o nosso convidado. Nós temos por visão ser uma igreja bíblica, acolhedora, contemporânea e presente na cidade. Deus tem levantado pessoas, nos dado condições de usarmos ferramentas à luz da palavra de Deus para sermos bênção na nossa cidade, no local a qual nós estamos inseridos. Nós estamos chegando no término da nossa série de milagres revelados no Evangelho de João. Este é o 7º milagre, o último milagre revelado pelo evangelista João. E por que 7, pastor Ricardo? Porque 7 é o número da perfeição. E nós chegamos nesse milagre onde Jesus ressuscita a Lázaro. Glória a Deus, queridos irmãos e irmãs. Eu peço que você abra a sua Bíblia, você que está em casa, se você estiver num carro, no seu carro agora, no trabalho, depois acompanhe a leitura, faça anotação, mas esse milagre está revelado no capítulo 11 do Evangelho de João. Depois leia. Eu não vou ler o texto aqui inicialmente com você, porque é um texto longo, extenso, mas em cada argumentação que eu citar aqui, eu vou especificar os versículos que está dando ênfase para as argumentações que eu vou colocar aqui. É muito importante que você caminhe comigo até o final desse vídeo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, tá? Ativa o botão de inscrever-se, ative o sininho das notificações, deixa o seu like aí, deixa o seu curtir, comente, é muito importante a sua interação para que o nosso material vá divulgando. Quero desafiar você a ter mais um compromisso ainda comigo neste vídeo. Compartilhe com o seu círculo de contatos. Vamos bombardear as nossas mídias com aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Muito obrigado. Agora sim, vamos ao texto. O texto bíblico é o Evangelho de João, capítulo 11. Nosso título hoje é Jesus, a ressurreição e a vida. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 11. Você muito bem sabe que nós temos uma fé num Deus que vive e vive eternamente. Jesus, ele foi essencialmente homem e ele é essencialmente Deus. Ele é essencialmente homem e ele é essencialmente Deus. Como ser humano, ele foi igualzinho a você e a mim, contudo sem pecado. A única diferença entre Jesus e eu e você é que ele não pecou, mas ele foi ser humano. Ele viveu esse tempo. Ele é o Verbo encarnado, conforme declarou o próprio evangelista João no capítulo 1. Você tem essa descrição no Evangelho de João, capítulo 1. E como ser humano, queridos irmãos e irmãs, qual é o grande questionamento da nossa vida? Pense bem, nesse momento de pandemia qual nós estamos vivendo, qual é o grande questionamento do ser humano? É a vida, é o viver, é ter de lidar com o luto, é ter de encarar a morte. Quem sabe você assistindo esse vídeo perdeu algumas pessoas queridas, alguns amigos, familiares. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que o Espírito Santo te abrace, que o Espírito Santo te ilumine. Nós sabemos a dificuldade que é ter de lidar com o luto. Agora imagine você, se Jesus Cristo, aquele que cuidou dos seus apóstolos, dos seus discípulos, caminhou com aqueles homens, se ele tivesse sofrido a morte de cruz, assim como ele sofreu, mas não tivesse ressuscitado. Então, o milagre da ressurreição, do Evangelho de João, capítulo 11, o nosso título é Jesus, a ressurreição e a vida, é o ápice de todos os milagres. Porque o nosso Deus, o nosso Redentor, glorioso, Salvador, maravilhoso, sublime, perfeito, fiel, justo, o nosso Jesus Cristo,
nem a morte o pôde detê-lo. Aleluia! Você só está assistindo este vídeo, você só frequenta uma igreja, você só pode ouvir da palavra de Deus, porque Ele ressuscitou, nem a morte pôde o detê-lo. É por isso que nós vemos o apóstolo Paulo declarando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O nosso Redentor vive, e Ele vive em cada um dos nossos corações. Aleluia! Que maravilha, queridos irmãos e irmãs, eu fico maravilhado, ainda que gravando esse vídeo aqui, ao falar deste Jesus, a ressurreição e a vida. Aleluia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor. Quero aproveitar e orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ainda não li o texto, mas que todo o texto lido aqui fale em cada coração que tem assistido os nossos vídeos, os spoilers das nossas mensagens, assim também como na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Há uma primeira verdade que eu quero compartilhar com você acerca desse capítulo do Evangelho de João, capítulo 11, Jesus, a ressurreição e a vida. Nós precisamos entender, queridos, que esse Jesus, que tem poder para ressuscitar, que venceu até a morte, ele faz grandes milagres, mas o milagre pode gerar fé, mas não é regra. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Os versículos 45 ao 46 diz assim: pois muito dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Preste atenção que mesmo após esse ápice, esse milagre extraordinário, Jesus ressuscitando a vida de Lázaro, não foram todos os judeus que creram nele. Foram apenas alguns. Outros foram relatar, contar os feitos que Jesus realizara, para que pudessem pegar Jesus em alguma falta, pudessem pegar Jesus em alguma questão da lei, de tudo aquilo que eles estavam querendo pegar do nosso Senhor, porque eles não sabiam que Jesus já tinha uma missão e seria no tempo dele, na hora certa, que ele se entregaria naquela cruz do Calvário. Então nós estamos falando sobre milagres, nós cremos nos milagres. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porém, nós precisamos sempre lembrar que experiência por experiência não nos levará a lugar nenhum. O que nós precisamos é estar firmados na palavra de Deus. Milagre ele pode gerar fé sim, mas não é regra não, queridos irmãos e irmãs. Muitos vão crer, outros simplesmente vão ver a coisa acontecer. Então o que nós precisamos, como povo de Deus, você que me assiste, é conhecer a palavra. Leia a Bíblia, porque dela jorra a vida. Dela nós conhecemos a Jesus Cristo. E aí sim, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós caminhamos com Ele, aí esses milagres então vão brotar na nossa vida, são consequência. Mas nós não buscamos a Ele por conta dos milagres. Nós buscamos a Ele por quem Ele é e por quem a sua palavra o revela. Aleluia. Uma segunda verdade para você e para mim, nesse vídeo, é que esse Jesus, o Deus da ressurreição e a vida, Ele faz tudo no seu tempo. Versículos 5 e 6, ainda do capítulo 11, diz assim o texto: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O que é 2 dias para o Senhor? O que é 1 minuto para o Senhor? O que é 1 segundo para o Senhor? O que é 1 ano para o Senhor? O que é 5 anos para o Senhor? O que é 20 anos para o Senhor? O que seria 1000 anos para o Senhor? O que seria a eternidade para o nosso Senhor, que tudo criou, tudo fez antes que existisse, tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, aleluia! Demorou ainda 2 dias, mas tudo é no tempo dEle. Acalme o seu coração. Esse Jesus, o Deus da ressurreição e a vida, tem poder para realizar o que Ele quiser fazer na sua vida. Não há impossíveis para o nosso Senhor. Contudo, é necessário esperar no tempo dEle, na hora dEle. Acalme o seu coração. Hoje nós vivemos um tempo em que nós queremos coisas muito rápidas. Queremos resultados, andamos atrás de resultados. E Deus não trabalha assim. Ao receber a notícia, demorou 2 dias ainda no lugar onde estava. Há uma terceira verdade, queridos,
A sua tarefa é urgente, é para ontem. O reino de Deus é assim, esse Jesus, o Deus da ressurreição e da vida. É o Deus que nos desafia a caminhar no seu evangelho, mas para hoje. É para vivermos o hoje, não é para ficarmos procrastinando as coisas. É para viver o agora. Os versículos 7 ao 10 e depois o versículo 16 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Verso 16 agora. Então Tomé, chamado disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Então os discípulos estão com medo. Eles estavam indo justamente para o local a qual já havia uma ameaça de apedrejarem o Senhor, de perseguirem ao Senhor. Mas perceba que a obra de Deus é urgente. Nem sempre fazer o que Deus quer que nós façamos é fazer o que nos agrada, é estar na situação de conforto. Nós precisamos sair da zona de conforto. Precisamos vencer o nosso medo. Precisamos fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Aleluia! Então, aonde o Senhor mandou você ir, aonde Ele mandar eu ir, eu preciso ir, independente do que me aguarda, independente do que me espera, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem me protege. Aleluia! Os discípulos estavam com medo, mas nós vemos Jesus dizendo: não são 12 horas do dia? Trabalhai de dia, porque de dia ninguém tropeça. Ou seja, em outras palavras, o tempo é hoje, o tempo é agora, é para hoje, não deixa para amanhã. Não espere ter tantos anos de caminhada, tantos anos. Não, é agora. Faça, obedeça aquilo que o Senhor Jesus está pedindo para você. E eu preciso obedecer também. Uma quarta verdade: a sua missão, queridos, esse Deus da ressurreição e da vida, esse Jesus maravilhoso, ela é compreensível, ela tem um propósito. Versículos de 11 a 15 diz o seguinte, ainda do Evangelho de João, capítulo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha neste vídeo, volto a dizer, o que Jesus faz, esse Deus da ressurreição da vida, ele não causa confusão. Se você está inseguro de qualquer situação, você não entendeu ainda os propósitos de Deus para você, aguarde um pouco mais. Espere mais um tempo, porque ele vai esclarecer para você o que você deve fazer. Não saia agindo na loucura da sua sabedoria, da sua força, não. Espere no Senhor, confie no Senhor. Os discípulos não entenderam o primeiro olhar e Jesus falou claramente: a sua obra é verificável, é entendível. Nós precisamos, é compreensível, tem um propósito. Lázaro morreu, nós precisamos ir até lá. O que o Senhor está revelando para você? Esse Jesus, o Deus da ressurreição e da vida, que tem poder para vencer a morte, mas tem poder para falar com você e comigo também. Acalme o seu coração, ouça a voz do Espírito Santo. Há uma quinta verdade: o seu poder é verificável. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias. Para aqueles que conhecem um pouco mais da palavra, sabem muito bem que naquele contexto dos judeus, naquele contexto judaico, havia uma certa crença de que havia um espírito, às vezes, na pessoa que morria, mas não morria, estava dormindo, e que até o 3º dia esse espírito poderia voltar e essa pessoa poderia despertar do sono. Então, se Jesus chegasse lá no 3º dia, certamente iriam questionar o milagre feito e iriam querer dar justificativas para o poder de Deus. É assim o ser humano. Nós queremos explicar o Senhor, nós não conseguimos. Mas Jesus chegou no 4º dia, aleluia, o seu poder é verificável. Todos viram, não houve nenhuma dúvida que Lázaro, e disse que já cheirava mal, 4º dia. O texto diz isso.
Ao quarto dia ele chegou. Não havia possibilidade alguma humana, mas para o nosso Senhor não é impossível. O seu poder é verificável. Aleluia. Sexta verdade, queridos, o seu cuidado é presente. Versículos 28 ao 36, nós vamos perceber aqui que Jesus, ele se encontra com Maria, depois ele manda chamar a Marta, mas o versículo 35 é maravilhoso, fantástico, o menor versículo da Bíblia, e eu sou apaixonado por esse versículo. Tem até um Pensamentos de Fé no nosso canal, Jesus chorou, você pode, se você já assistiu, assistir novamente ou compartilhar. Diz o versículo 35, Jesus chorou, e o seu cuidado é presente. Por mais que demorou 4 dias, porque o tempo é dele, ele se compadeceu, ele chorou com aquela família, ele amava aquela família, aleluia. E os judeus ainda declarou, vede o quanto o amava. Olha que bênção, queridos, esse é o nosso Jesus, o Deus da ressurreição e da vida. Há uma sétima verdade para nós, para encerrar este vídeo. Ele é o Deus das impossibilidades, versículos 37 ao 44. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e o deixai ir. Aleluia, ele é o Deus das impossibilidades. Disseram, já cheira mal. Quem sabe há situações na sua vida e na minha vida que já está cheirando mal. As mágoas, as decepções, quem sabe até mesmo a enfermidade emocional, não apenas física, tem causado aí algo que você tem perdido as suas forças, tem se esvaído. Meu irmão, minha irmã, Jesus, o Deus da ressurreição e a vida, é o Deus das impossibilidades, aleluia. Não há impossíveis para Ele, volto a dizer, Ele tem o seu tempo, Ele faz na hora dele, Ele é quem sabe, Ele é suficiente, aleluia. Mas você e eu precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs, que Ele é o Deus das impossibilidades. O autor Mark Batterson, do livro Ladrão de Túmulos, faz uma analogia dizendo que a nossa vida espiritual começa quando Cristo nos chama para sair do túmulo do pecado. Nossa vida eterna começa quando o nosso corpo estiver enterrado a 7 palmos de profundidade, aleluia. E ele diz ainda assim, a morte é o pedágio que todos temos de pagar, mas é a rampa de entrada para a eternidade. Eu finalizo com você dizendo o seguinte, Jesus tinha um propósito de morrer e ressuscitar naquela cruz, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele estando vivo, ele nos tirou do poder do pecado, ele nos tirou desse túmulo, nos chamou para fora, mas a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade deve estar enterrados todos os dias a 7 palmos de profundidade. Então que possamos buscar esse Jesus, o Deus da ressurreição e da vida, o Deus das impossibilidades também, matar o nosso eu, a nossa vontade e viver para a glória de Deus. Jesus, a ressurreição e a vida, Ele continua cuidando de você, Ele não desiste de você, Ele é poderoso e Ele cuida, Ele faz, Ele multiplica. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém e amém. Que bom que você ficou até o final desse vídeo. Volto a dizer, compartilhe, deixe seu like, comente e vamos juntos.
em nome de Jesus.